Hino 285, cantor cristão, Alvo Supremo. O mundo vil já desprezei e seu caminho abominei, mas te suplico, ó Salvador, a ti me leva, Redentor. Mais perto sim, ó, junto a ti me eleva-me ao céu em que meu Salvador contigo esteja sem temor. O mundo não encontrou paz, pois ele não me satisfaz. Aqui só tenho de sofrer, contigo quero, pois, viver. Mais perto sim, ó, junto a ti me eleva-me ao céu em que meu Salvador contigo esteja sem temor. Desejo sim aqui viver, por tua causa me bater. Já pela fé eu avistei o lar em que descansarei. Mais perto sim, ó, junto a ti me eleva-me ao céu em que meu Salvador contigo esteja sem temor. Só as vozes. A tua glória já no fim, ó meu Jesus, me leva assim e me sustenta até chegar às portas do celeste lar. Mais perto sim, ó, junto a ti me eleva-me ao céu em que meu Salvador contigo esteja sem temor. Amém. Irmãos, queremos então agora convidar o nosso preletor, pastor Marcos. Bom dia mais uma vez, irmãos. Deus abençoe. Quero muito agradecer desde já o convite que foi feito através da diretoria dessa associação. Também agradecer, irmãos, o acolhimento de vocês, as orações, as palavras de motivação. Que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. E por favor, orem pelo nosso ministério na Igreja Batista Regular da Pituba, em Salvador. É um ministério bastante peculiar, numa cidade bem intrigante. Então orem para que o Senhor nos dê graça ali de glorificar o nome do Senhor e sermos fiéis naquilo que o Senhor tem nos confiado. E o dia que forem à Bahia, passa lá para o Salvador, faça uma visita à nossa comunidade, será uma alegria imensa receber os irmãos. Vamos orar e abrir a Escritura. Louvamos-te, Deus, por esse dia. Nós repousamos porque o Senhor nos manteve em segurança. Nós despertamos porque as tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada dia. Grande, Senhor, é a tua fidelidade. Nós agradecemos por tua bondade, misericórdia, fidelidade. Nós agradecemos, Senhor, pela vinda de Jesus Cristo a esse mundo, por Ele ter carregado a culpa do pecado que estava sobre nós. Nós te louvamos pelo Espírito Santo que um dia iluminou a nossa mente, abriu os nossos olhos, aplicou ao nosso coração a obra do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela igreja, pelo povo amado do Senhor, a igreja remida, salva, gloriosa. Nós te louvamos, Senhor, por sermos enxertados no corpo de Cristo, termos vida nele, por termos essa união, essa conexão espiritual com cada um dos nossos irmãos.
Te agradecemos por essa associação, por aqui, Senhor, vermos uma expressão dessa unidade que todos possuímos em Ti. Te agradecemos pelo bom lugar que o Senhor nos preparou, pela refeição, pelo local de repouso, pela comunhão uns com os outros. Obrigado, Senhor, por tudo isso, e fortalece esse movimento, essa associação, essas igrejas, para que elas continuem, Senhor, difundindo a boa doutrina e a verdadeira espiritualidade cristã. Abençoa-nos, Pai, nesse momento que vamos abrir a Tua Escritura mais uma vez, que o Teu Santo Espírito, Deus, faça essa obra espiritual de trazer e iluminar a nossa mente, aplicando aos nossos corações as verdades da Tua Palavra. Pedimos em Cristo Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 11, irmãos, é o texto que nós vamos meditar hoje. Eclesiastes capítulo 11. Nosso tema geral é ídolos do coração. E hoje eu quero usar esse texto aqui, esse primeiro parágrafo de Eclesiastes capítulo 11, para falar sobre um ídolo que é bem comum na nossa experiência. Eu falo do ídolo do controle. Aquela ideia que nós lutamos para obter o controle das circunstâncias, das pessoas, dos lugares, que nós não queremos nos movimentar pela fé, mas nós queremos trabalhar a partir daquilo que vemos, a partir daquilo que sentimos. Então esse texto que nós vamos ler hoje, ele nos coloca diante dessa verdade, que nós somos chamados a semear no solo misterioso do plano de Deus. Algumas vezes todos nós nos pegamos na vida diante de algum cruzamento, com estradas opostas diante de nós, com escolhas que determinarão o futuro da nossa vida. Escolhas como com quem você deve se casar, se você deve entrar no ministério ou não, se você deve gerar filhos ou não deve. 9 anos atrás eu tive que tomar uma decisão semelhante, se eu permaneceria em Juazeiro do Norte, ou se eu iria reorganizar minha vida em Salvador, começando praticamente tudo do zero. Na Sagrada Escritura nós temos também decisões importantes que certos homens de Deus tomaram. Vocês devem lembrar daquela decisão de Moisés, na qual de um lado ele tinha que escolher os tesouros do Egito e toda aquela vida de nobre entre aquele povo, ou ele deveria escolher viver no meio de um povo escravo, pobre, abandonado, mas que era o povo de Deus. Todos nós nos pegamos em decisões desse tipo. Uma das coisas que eu mais ouço nas tarefas de aconselhamento bíblico são os irmãos queixando, dizendo o seguinte: pastor, porque simplesmente Deus não fala o que Ele quer. Às vezes eu leio na Bíblia e Deus simplesmente chegava para os santos do Antigo Testamento e dizia: faça isso, vá por aqui. E eu estou aqui diante de uma decisão importante e eu não sei o que fazer. Então nós nos pegamos nesse tipo de dilema. E às vezes essa excessiva prudência de só querer tomar decisões quando você tem todas as cartas sobre a mesa, isso pode esconder, irmãos, um tipo de idolatria. A idolatria de você querer controle. A idolatria de você não querer confiar em Deus, mas confiar em si mesmo, naquilo que você olha, naquilo que você planeja. Então nós vamos olhar esse texto, tendo aí essa ideia em mente. A palavra de Deus diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará.
Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Obrigado, nosso Deus, por sua palavra. Uma resposta bíblica, irmãos, em uma frase para essa nossa tentativa de querer ter o controle de tudo, é que Salomão aqui ele nos chama a semear no solo misterioso do plano de Deus. E ele apresenta essa ideia por meio de algumas metáforas. A primeira metáfora que nós temos no verso 1 é a metáfora do comércio marítimo. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lançar pão aqui, irmãos, equivale a lançar grãos nos navios. Salomão foi uma das primeiras pessoas da antiguidade a instituir essa prática, o comércio marítimo. Ele colocava muita coisa nos navios e mandava para o exterior e trazia de volta outros objetos. Então, quando ele diz lançar o pão sobre as águas, ele está falando de enviar grãos para ser comercializado no exterior. E depois de muitos dias o acharás, significa que à medida que o tempo passa, você receberá dividendos do investimento feito. Você pode perceber no versículo 1 vários elementos dessa metáfora. De um lado tem ousadia. Ele diz: lança o teu pão. Então é preciso uma atitude, é preciso ter coragem. Um outro elemento dessa metáfora é o risco. Ele está falando de pão. E vocês lembram que para o homem da antiguidade, o trigo, o pão, era um dos alimentos mais básicos. Então você estava colocando, em certo sentido, o risco de perder algo da sua subsistência. E o outro elemento dessa metáfora é a recompensa a longo prazo. Depois de muitos dias o acharás. Depois de muito tempo, o investimento feito retornará a você. No verso 2, ele desenvolve um pouco mais essa metáfora, acrescentando a necessidade de prudência. Enquanto no verso 1 ele diz que você precisa lançar sendo ousado, no verso 2 ele equilibra essa ousadia com a prudência, dizendo o seguinte: reparte com 7 e com ainda 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Em outras palavras, ele está falando: calcule o risco. Talvez o pessoal que hoje gosta de trabalhar com finanças chamaria isso aqui de diversificação de investimentos. Divida os grãos em vários navios, porque você não sabe o que pode acontecer. Na antiguidade havia o risco de piratas, havia o risco de guerras, havia o risco de naufrágio. Então ele diz: não coloque todas as sementes em um único navio, mas divida em vários navios para você não correr risco de levar grandes prejuízos. Irmãos, a exortação de Salomão aqui não é uma exortação sobre investimento financeiro, ele não é consultor financeiro, mas isso é uma metáfora da vida. Ele está basicamente dizendo para a gente que Deus nos concedeu coisas preciosas. Deus entregou para a gente muita coisa boa. Deus entregou para nós certos tesouros. E que nós precisamos trabalhar esses tesouros, nós precisamos investir nesses tesouros, nós precisamos desenvolver esses tesouros. Lembra que essa mesma metáfora, ela vai ser trazida pelo Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, na parábola dos talentos, Mateus 25. Que o servo mau, o servo negligente, foi aquele que recebeu o talento, que recebeu algo precioso e guardou para si. Ele não teve ousadia, ele não assumiu os riscos para tentar investir, trabalhar e desenvolver aquele valor que recebera. É o mesmo ponto, irmãos. Deus nos deu tesouros. Deus nos deu filhos. Deus nos deu família. Deus nos deu saúde, tempo, trabalho.
Deus nos deu o evangelho, Deus nos deu a igreja, e o maior de todos os tesouros, Deus nos deu a salvação. E nós somos chamados por Deus a trabalhar, a desenvolver todos esses investimentos ao mesmo tempo. Esse é o grande desafio. Algumas pessoas erram na vida cristã colocando todo o investimento em um único navio. Às vezes investindo tudo no trabalho enquanto a família está naufragando, ou investindo tudo na saúde física enquanto o barco da vida espiritual é tomado de assalto pelo pecado. Outros se acovardam e por medo de errar não arriscam, não investem. Outros são excessivamente passivos, ficam aguardando Deus fazer por elas aquilo que o Senhor disse que elas tenham a responsabilidade de fazer. Então esse texto aqui é um convite para você ser ousado, evidentemente com responsabilidade, mas você sair da zona de conforto, para você entender que você não tem o controle de todas as coisas, e que você muitas vezes é chamado a dar passos de fé. Veja o exemplo de Jesus. O Senhor Jesus, muitas vezes ele foi ousado diante das autoridades, confrontando-os publicamente, expondo os pecados dele, chamando o Herodes de raposa. Mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus era prudente, ele sabia muito bem a hora de sair, ele sabia muito bem a hora de se calar. Então não tenha medo de lançar o seu pão sobre as águas, não tema desenvolver aquilo que Deus lhe deu. Isso vai gerar dividendos. Às vezes, alguns desses investimentos que nós vamos fazer, o resultado não vai vir imediatamente. Muitos dias se passarão até a gente colher os lucros. Imagina, por exemplo, pais que estão investindo em filhos complicados. Pais que estão lutando contra um filho que possui uma deficiência de saúde. Um determinado casal que resolveu lutar pela sua relação, mesmo estando com um casamento arranhado. Ou um pai que prepara o seu filho e depois precisa entregar o seu filho para o campo missionário para trabalhar em uma região de alto risco. Nós somos chamados, irmãos, a lançar o nosso pão sobre as águas, e bênçãos divinas virão para aqueles que não temem investir aquilo que é precioso. Esse é o ensino de Salomão. Ele continua desenvolvendo, irmãos, essa metáfora no verso 3, mostrando agora para a gente que nós não podemos esperar as melhores condições para investir. Ele diz no verso 3 assim: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. O Salomão agora mudou a metáfora, mas o conteúdo é o mesmo. Antes era a metáfora do comércio marítimo, agora é a metáfora de uma pessoa que vive no ambiente da zona rural. Ele está dizendo aqui que para um fazendeiro experiente, é possível ele prever certas situações. Ele fala das nuvens cheias. Então o bom fazendeiro, o homem experimentado do campo, ele é capaz de olhar para a natureza e perceber os sinais de uma chuva que está chegando. Então ele pode nesse momento recolher os seus animais, procurar algum tipo de abrigo, preparar o solo para o plantio. Mas ao mesmo tempo ele diz que há certas coisas, certos elementos da vida do campo que são imprevisíveis, como uma árvore que simplesmente cai para o norte, se ela vai cair para o norte, se ela vai cair para o sul. A única coisa certa é que ela vai ficar no lugar em que ela caiu, mas é uma coisa imprevisível. Vem uma tempestade e derruba árvores na sua fazenda. Isso não tem como você prever, não tem como você mudar. Ele está falando aqui, irmãos, a mesma coisa que ele disse no verso anterior, só que com outra metáfora. É que há riscos que, por mais prudente que nós sejamos, por mais que nós tenhamos a capacidade de tentar ler os sinais, de compreender os caminhos que estão se desenrolando ao nosso redor, há certas coisas que nós não controlamos. No verso 4, ele acrescenta essa metáfora dizendo: quem somente observa o vento nunca semeará,
e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então ele está falando que o agricultor que fica sempre aguardando o melhor momento para começar a plantar, ele nunca vai fazer o seu trabalho. De repente ele pode ser o agricultor que está querendo que o vento pare completamente para não correr risco dele lançar a sua semente e o vento levar a semente embora. Ou ele só quer começar o seu trabalho quando ele vê os primeiros pingos de chuva caindo sobre a terra. É a pessoa que quer o controle das circunstâncias. É aquela pessoa que só consegue se movimentar quando ela vê todas as situações, tudo em cima da mesa, e ela pode escolher ali friamente sem usar a fé. Então Salomão está dizendo: você nunca vai fazer nada na sua vida se você ficar esperando as condições melhores. Então a exortação que está embutida nesse ensino é essa: não espere as melhores condições. Comece a plantar imediatamente. De repente esse seu excesso de prudência pode ser uma máscara da incredulidade. Pode ser uma desculpa de uma pessoa que não quer andar pela fé. Pode ser aquele tipo de traço psicológico de uma pessoa controladora, que só age quando tem certeza de tudo. E isso você usa a prudência como uma justificativa para a própria inércia. Salomão, irmãos, ao longo do livro ele vem falando que esse mundo é um mundo de vaidade. Ele é um mundo caído, ele é um mundo de vapor, ele é um mundo de fumaça. É tolice você ficar aguardando as condições ideais. Tem muitos jovens na nossa igreja, e eu sempre percebo que eles poderiam começar a plantar um casamento, mas eles ficam sempre aguardando as condições ideais. Enquanto não tiverem todo o controle, tudo certinho nas mãos, eu tiver meu apartamento, meu carro, eu tiver o meu doutorado, o meu concurso público, a completa segurança financeira, enquanto eu não tiver o controle de todas as circunstâncias, eu não entro no casamento. Outros já estão casados, mas ficam adiando os filhos, porque eles acham que precisam ter todas as condições ideais. Irmãos, nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo de pecado. É tolice você ficar aguardando tempos melhores. Árvores podem cair, tragédias podem acontecer, melhoras podem não ocorrer. Então, às vezes, é uma expectativa irreal. O que Salomão, irmão, está dizendo para a gente é que a grande verdade e a dura verdade é que debaixo do sol não há garantias nenhuma. Nós podemos semear e a chuva não chegar. Nós podemos plantar e pode bater o vento e levar a semente. Nós podemos lançar o pão sobre as águas e de repente naufragar. Mas mesmo assim, você não vai colher nada se você não se arriscar semear. Portanto, o que o sábio, o velho mestre está ensinando para a gente aqui é que nós precisamos fazer o que nos cabe. Nós precisamos sair da inércia. Nós precisamos nos libertar das tentativas de controle, de ficar aguardando a chuva molhar o seu terreno, parar de aguardar algum tipo de sinal dos céus para finalmente você tomar suas decisões. Não, esse não é o conselho, semeie, plante, lance o pão sobre as águas. Não fique adiando por causa do meio, mas avance por meio da fé. No verso 5, ele traz uma palavra de conforto, irmão. Essa palavra de conforto é maravilhosa. Basicamente, no verso 5, ele vai dizer que Deus está ativo, que Deus está fazendo uma obra, que embora o solo que nós estamos semeando é um solo incerto, é um solo do qual nós não temos controle sobre tudo, mas nós devemos crer que Deus está ativo e que Deus está fazendo uma obra. No verso 5, ele acrescenta: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas.
Qual o grande conforto desse versículo, irmãos? É a última linha do verso 5. Você não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Nesse solo, às vezes incerto, tem um Deus que está fazendo obra. Tem um Deus ativo. Tem um Deus que está operando. Ele está aqui, irmãos, usando essas metáforas para dizer que Deus tem propósitos inescrutáveis. Nós não conseguimos entender os movimentos da providência divina nesse mundo e na nossa própria vida. Ele diz, nós nem entendemos o vento, nós nem entendemos a própria movimentação do ar. Nós não entendemos sequer os processos que ocorrem no útero da mulher para a formação dos ossos de um bebê. Ele diz, nós não entendemos porque Deus tem propósitos escondidos, Deus tem propósitos que não são conhecidos por nós. Então aqui, irmãos, é um convite à humildade, é um convite para você largar o controle, é um convite para você abandonar essa idolatria que você precisa ter tudo sob a mesa para tomar as suas decisões. Você pode se lançar a esse Deus que possui propósitos desconhecidos para a gente. Um Deus que tem uma soberania silenciosa. É maravilhoso isso na Bíblia. Eu sou muito atraído pelas manifestações silenciosas da soberania de Deus na Bíblia. Por exemplo, César Augusto, quando assumiu o trono de Roma, ele resolveu fazer um censo. Esse censo era para quê? Ora, para ele ter o controle de quantas pessoas estavam debaixo do seu domínio e, evidentemente, melhorar a arrecadação de impostos. Então, uma decisão humana, administrativa. E ele resolveu, então, convocar cada cidadão do império a voltar à sua cidade de origem, para então fazer lá o seu registro no IBGE dos tempos do Novo Testamento. E aí José e Maria precisam sair de Nazaré para Belém. E quando eles chegam em Belém, havia a profecia, Miqueias 5:2, que aquele que iria reger o trono de Davi, ele nasceria na cidade de Belém. Essa, irmãos, é a soberania silenciosa. Deus está ativo. Deus está ativo nessas movimentações ocultas. Nessas situações em que parece que nada está acontecendo, ou que parece que tudo está dando errado. Então imagina Deus salvando você como um dia Ele já salvou, e chamando você e dizendo, olha, agora eu perdoei seus pecados, você é meu filho, você tem vida eterna, e você vai viver para a minha glória. No entanto, saiba, eu não vou explicar tudo para você. Coisas estranhas irão acontecer na sua história. Haverão muitos entroncamentos na sua vida, nos quais você vai levantar a voz para o céu, dizendo assim, Senhor, para onde eu vou? Para a direita ou para a esquerda? E você terá silêncio como resposta. E a única coisa concreta para você se agarrar será a fé, as minhas promessas. O fato de eu ter dito que eu estarei com você todos os dias da sua vida, que eu nunca te abandonarei, que eu nunca te deixarei, que eu acompanharei você nos momentos difíceis, que eu serei o seu Deus e que eu nunca vou lançar você fora. Essas são as únicas certezas que você vai ter. Irmãos, se nós andarmos por vista, diante do primeiro entroncamento, ou nós vamos nos desesperar, ou nós vamos desistir. Mas se nós andarmos por fé, se nós andarmos nesse Deus que trabalha de forma misteriosa, que se movimenta às vezes no meio dos ventos, das tempestades, dos momentos de tribulação, nós vamos continuar semeando, apesar das incertezas. Você quer um caminho mais misterioso do que o caminho da cruz? O caminho da cruz, irmãos, é tanto a maior tragédia quanto a maior vitória. É uma mistura de ira e de amor.
a escuridão da ira de Deus caindo sobre Jesus e ao mesmo tempo o sol de um novo mundo começando a raiar sobre nós. E é olhando para eventos como esse da cruz que nós podemos continuar semeando, apesar de estarmos envoltos em trevas. Porque nós servimos um Deus todo-poderoso e que pode transformar as piores experiências da nossa existência fazendo elas para o bem, para a glória dele e para a nossa felicidade. Então você precisa parar de querer ver, você precisa crer. Deus planejou, Deus vê, Deus sabe. No verso 6 ele diz isso: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ele diz: continue semeando, não pare, não descanse. Não permita que o risco de dar errado, o medo de fracasso ou a falta de resultado imediato acorrente você no calabouço da mesmice. Semeie. Semeie para o reino de Deus, semeie para a sua família, ministre, se dedique. Tem uma irmã na nossa igreja que ela me escreveu agora na virada de ano, dizendo assim: pastor, eu resolvi que esse ano eu quero usar ainda todos os meus dons, todos os dons que Deus me deu para servi-lo de maneira muito mais dedicada. Ela tem 95 anos. Ela se converteu aos 12. E ela tem uma energia que faz inveja a muitos pastores. Eu perguntei: como é que está a saúde da senhora, dona Dalva? Ela disse: pastor, esse ano está um pouco difícil porque apareceu uma dor nas costas. Mas ela serve, está lá, ela gosta de trabalhar com ações sociais, distribuindo comida em comunidades pobres, lares de crianças com câncer, com AIDS, idosos abandonados. É incrível ver o modo como aquela irmã semeia para o Senhor. Deus, irmãos, está entre nós. Nós precisamos crer que Ele está ativo. Às vezes nós ficamos esperando, não é, um sinal, uma coisa gloriosa, sobrenatural, uma coisa poderosa acontecer ao nosso redor, para a gente ter de fato aquela fé robusta. Mas nós somos chamados a crer que Deus está fazendo obra, Deus está fazendo uma obra silenciosa. No livro O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper, ele menciona a história do poeta cristão, escritor de hinos, chamado William Cowper. Esse homem, ele sofria de uma depressão terrível, e um dia ele resolveu dar cabo da própria vida. Ele chamou o cocheiro e disse e orientou o cocheiro que levasse ele à ponte mais alta da cidade de Londres. E o seu plano era chegar lá e se jogar e morrer. Mas algo misterioso aconteceu naquela noite. Aquele cocheiro experiente que conhecia todas as estradas, simplesmente não encontrou a estrada para Londres. E ele voltou com William para casa, meio corado de vergonha, e disse: desculpe, senhor William, eu não sei o que aconteceu, mas eu simplesmente não encontrei o caminho. E naquela noite, William Cowper escreveu as seguintes palavras: Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Ele imprime as suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis, de habilidade que nunca falha. Ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e irromperão em bênçãos sobre as vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda se oculta uma face sorridente.
Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvedando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinha a sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete. Ele o tornará claro. Então a pergunta que fica para nós hoje, irmãos, é se nós somos capazes de crer nesse Deus. Se nós somos capazes de subir na carruagem da vida e andar sem ver um palmo à frente, acreditando que Deus está guiando. Esse é o ponto. Se nós somos capazes de semear no solo da incerteza. Então Deus chama a gente hoje, irmãos, a nos libertar dessa idolatria do controle. E a confiar que Deus está guiando os nossos caminhos até quando nós estamos no meio das estradas escuras. O Senhor Jesus Cristo fez isso. O Senhor Jesus Cristo semeou, o Senhor Jesus Cristo trabalhou duro. O Senhor Jesus Cristo, mais do que ninguém, dependeu do Pai com respeito ao seu futuro. Ele disse: Pai, seja conforme a tua vontade, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse é o nosso chamado. Nós nos entregarmos completamente ao Senhor. O Senhor semeou, Ele semeou a sua própria vida, Ele semeou o seu corpo de corrupção para receber um corpo incorruptível. E depois Ele viu o seu trabalho e ficou satisfeito. Siga o exemplo de Jesus. Lance o pão. Tudo aquilo que Deus te deu, lance, invista. E um dia você vai se encantar com o resultado. Lembra do Salmo 126, versículo 6? Que diz que aqueles semeiam chorando, eles voltarão com seus feixes cheios de alegria. Isso vai acontecer na sua história, seja nesse mundo, seja no mundo por vir. Você vai colher os frutos do trabalho que está fazendo para o Senhor hoje. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós sejamos libertos do desejo de controlar tudo e nos entreguemos aos cuidados desse Deus maravilhoso que é o seu próprio intérprete. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, por tua palavra mais uma vez, Senhor. Nós confessamos a Ti a debilidade da nossa fé. Nós confessamos diante do Senhor que tantas vezes queremos ter o controle de tudo, que nós queremos ser soberanos. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes nós somos covardes, preguiçosos, inseguros. Nós confessamos, Deus, esses pecados e clamamos pelo Teu perdão. E ao mesmo tempo suplicamos que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós creiamos de fato que o Senhor está ativo, que o Senhor está agindo, que o Senhor está se movimentando silenciosamente na nossa história, conduzindo-a para o fim que lhe apraz. E com essa fé robusta no coração, Senhor, nós sejamos capazes de lançar o nosso pão sobre as águas, de investir, de nos dedicar, de fazer o melhor que nós podemos fazer com os instrumentos que o Senhor nos deu, confiando que os resultados ficarão ao critério do Senhor, que sempre faz aquilo que é melhor. Ajude-nos, Pai, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Que bênção, irmãos. Graças a Deus, né? Antes de terminarmos essa parte, irmãos, eu sei que os representantes da igreja voltarão para a eleição da nova diretoria, outros não. Então gostaríamos de aproveitar a oportunidade para fazermos alguns agradecimentos, tá bom? Em primeiro lugar, agradecemos a Deus, não é verdade? Que soberanamente nos proporcionou esse momento tão especial aqui neste acampamento.
Nós sabemos muito bem das dificuldades, alguns não puderam chegar, fazem parte do grupo de risco, respeitamos as decisões, porque sabemos que a doença realmente está aí, e sabemos que não é brincadeira, e tem algumas dificuldades, então não puderam chegar. Bom, mas nós agradecemos também pelos que puderam chegar. Por isso que estamos disponibilizando as gravações, para quem não veio ter acesso exatamente à mensagem. E eu confesso aos irmãos que eu vou ouvir novamente, né, mastigar tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de ouvir durante esse dia. Então, somos gratos imensamente a Deus, porque somente Ele para nos proporcionar momentos tão especiais como esse. Queremos também, irmãos, agradecer ao pastor Marcos, né, por essa disposição de chegar até aqui, aceitar nosso convite, se preparar e nos abençoar maravilhosamente. Pastor, muito obrigado, pastor, sua família. Agradecemos também até a igreja, né, Regular da Pituba, por nos fornecer o seu pastor para poder estar aqui conosco. Tá bom? Então nós agradecemos imensamente a presença do irmão. Lembro que o irmão estava pretendendo vir exatamente para fazer um desafio com respeito à IBREB, né, a Assembleia, em junho. Eu disse, então, olha, vamos aproveitar o ensejo, né? Então o irmão vai, então prega. Nós já ouvimos o irmão várias vezes, desde o congresso da editora, tivemos o prazer de conhecê-lo lá e realmente foi muito bom. Excelente tempo aqui, mais uma vez, com o irmão, viu? Deus abençoe o seu ministério, tanto à frente da Igreja Batista Regular da Pituba, como também junto à Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil. Queremos agradecer, amados, também às igrejas aqui representadas. É tanto que em diretoria nos reunimos e é claro que se a maioria das igrejas, uma boa parte, vamos dizer a maioria, não achasse interessante adiar o evento, nós entendemos muito bem que esse evento é para servir as igrejas. Então não teria nenhum sentido se as igrejas não quisessem chegar. Mas eu louvo ao Senhor pelo número de igrejas que se prontificaram e que estiveram aqui, estão aqui. Então eu louvo a Deus, irmãos, pelos pastores, líderes e as igrejas que enviaram seus representantes para esse evento tão precioso, que o alvo é servir as igrejas. Então queremos agradecer a todos que puderam chegar, também as suas contribuições para a Associação de Igrejas Batistas Regulares aqui do Rio Grande do Norte. Queremos agradecer também ao acampamento Elim, pastor Hinaldo, né, pelo esse tempo precioso, né, pela organização e um lugar sempre agradável, que temos muito prazer de estar aqui. Então, agradeço ao irmão, certo, e ao acampamento como um todo. Queremos agradecer, irmãos, a diretoria da IBRE, certo? Aos irmãos que se empenharam. Aqui nessa lista aqui, eu teria dificuldade se tivesse que alistar aqui alguém que trabalhou mais ou menos. Eu acredito que todos os irmãos, acredito que quem trabalhou menos fui eu. Mas os irmãos, assim, foram realmente maravilhosos. Na verdade, não somos 7, né? Somos 1. Eu sempre digo isso, a diretoria, a gente trabalha assim, sempre como um acordo, e eu fico assim maravilhado de ver que cada um pensa, irmãos, exatamente no bem das igrejas, do campo, e não no seu próprio bem. Então, eu louvo ao Senhor pela diretoria. Então, agradeço a Deus por cada um desses irmãos que tem nos ajudado e tem nos apoiado também durante os anos.